Consolo cristão. O consolo que um cristão necessita, ele vem do Senhor. O salmista, no Salmo 77, no verso 2, ele diz: no dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. O anseio pelo consolo é uma realidade contínua do coração humano, pecador, e que sofre consequências do seu pecado na sua vida. Isso, na vida de um cristão, não é ausência de fé, mas demonstra, sim, a sua consciência de fragilidade e dependência de Deus, que, em sua muita bondade, resolveu ser o seu consolo. Essa busca pelo consolo é percebida através da Bíblia, na medida em que a lemos, como algo necessário e que caracteriza os servos de Deus. Davi diz no Salmo 119, no verso 76, a respeito da sua própria experiência. E ele diz: venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. E ainda no Salmo 119, no verso 50, ele diz: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Ele está repetindo a mesma afirmação. Ele crê num Deus que tem uma verdade que o consola. Essa verdade, ela é suficiente para consolá-lo. Deus age assim. O salmista Asaf, no Salmo 77, logo no iniciozinho, ele diz: a minha alma recusa consolar-se. Ele está convicto que o seu consolo não está em si mesmo, nele mesmo, mas no Deus da sua esperança. Bom, se essa é a verdade, apesar de haver momentos de desconfiança, de dor, Asaf teve o consolo que veio de Deus. E nós vamos encontrar isso contido nos seus salmos. Na Escritura, o Senhor é apresentado como a fonte do consolo dos seus servos. Sempre isso é muito claro. Isaías, no capítulo 52, no verso 12, ele diz: Eu sou aquele que vos consola. Essa é a palavra de Deus através do profeta Isaías. Deus se apresentando como aquele que age como quem consola. E aí o texto diz: quem és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? O mesmo Isaías, ele diz, capítulo 66, as palavras a respeito do amor de Deus. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. A mesma ideia, o mesmo sentimento e a mesma expectativa é encontrada nos crentes do Novo Testamento. O apóstolo Paulo disse no início da sua segunda carta aos Coríntios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Nada é mais agradável do que depender do consolo que vem de Deus. Quando Deus nos consola, não faz isso somente com atos. Ele é o nosso consolo. Foi isso que Deus disse aos seus profetas e através deles. É isso que diz Deus a Paulo e através dele. Por mais dolorido que sejam os acontecimentos que envolvam a nossa vida, Deus nos apresenta a si mesmo, Ele mesmo, como sendo o verdadeiro Consolador. O Espírito Santo é tratado na Escritura como um Consolador. A Escritura nos ensina que Deus usa também o seu povo como instrumento para levar o consolo àqueles que precisam. Nós somos enviados como servos para consolar.
Paulo desafia os coríntios para consolarem os atribulados. Logo depois do verso que lemos agora mesmo, em 2 Coríntios, ele diz que Deus nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em alguma angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Consolar alguém, como um cristão, é mostrar a graça de Deus a esta pessoa. É mostrar o próprio Deus da graça a essa pessoa. Em momentos de tribulação, o homem pode perder de vista a Deus e a sua graça, como também a sua própria paz. Nesses momentos, é necessário ter nossos olhos voltados para a fonte da verdadeira e eterna consolação. Nós recebemos a responsabilidade de ajudar as pessoas a redirecionarem suas esperanças. Não devemos consolar as pessoas pelo que elas são ou pelo que elas fazem, mas porque esta é a vontade de Deus. José consolou o coração dos seus irmãos com atos de amor, apesar de todo o mal que havia recebido dos seus irmãos. Nós vemos isso no final do livro de Gênesis, no capítulo 50. Quando somos consolados, Deus nos conduz à sua presença em adoração. Não somente nós, mas todas as coisas louvam ao Deus Consolador. Isaías capítulo 49, verso 13 diz: Cantai, ó céus, alegre-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, dos seus aflitos se compadeceu. Paulo diz também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 16 e 17, Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. É possível que você precise de consolação em algum momento e por causa de alguma situação, e talvez por causa de você mesmo como pecador, precisa do consolo que vem de Deus, que se expressa pela graça de Deus a seu favor, pelo amor dele demonstrado em seu Filho na cruz. Eu espero que você conheça esse Deus, o seu consolo, a sua palavra consoladora. Oremos. Ó Deus, nós não queremos ser consolados por nós mesmos, por aquilo que somos ou fazemos, ou imaginamos ou inventamos para nós mesmos. Mas nós queremos, ó Deus, e agora nos colocamos na Tua presença e pedimos que o Senhor seja o nosso consolo. Pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, trazendo nas Tuas promessas sempre toda a esperança que devemos ter diante dos nossos olhos. Fortaleça-nos, fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa convicção de quem o Senhor é e da salvação que temos em Ti. Em nome de Jesus. Amém.